queda de produção, falências, demissões em massa, consumo em declínio e recessões simultâneas acontecendo ao redor do mundo, e o PIB mundial tomando um tombo feio. As recessões econômicas podem acontecer e já aconteceram por diversos outros motivos. A depressão de 1929, que foi a crise causada pela superprodução, o grande boom econômico dos Estados Unidos, e especulação generalizada do mercado americano, e também a confiança nos créditos e muito mais. Teve aí uma grande consequência global, porque todo mundo queria um pedacinho do bolo. E a animação não era apenas o fato isolado lá dos norte-americanos. Teve recessão de pós-guerra, teve o petróleo ali em 1973, depois teve o segundo choque do petróleo em 1979, teve ali a crise energética, pelo segundo choque. E nesse caso, foi um fato que aconteceu por conta da Revolução iraniana. Teve ali uma crise no início dos anos 90, política monetária mais restritiva adotada pelos bancos centrais. Eu pulei algumas e não citei as mais recentes, mas o que eu posso te falar é que nos últimos 150 anos tivemos 14 recessões globais, algumas bem recentes. Poucos sentiram porque não sabiam o que estava acontecendo, não tinham informação de fato, só reclamando que os preços estavam aumentando. O fato é que as recessões são um final de uma dor de barriga imensa. Acho que não tem analogia melhor que essa. Ou alguns economistas de referência costumam falar que é uma dor de parto. Porque para que uma recessão aconteça é preciso que os juros sufoquem realmente a economia real e que cause ali uma deflação de maneira que realmente faça a economia sofrer, para que possamos ver sinais de deflação nos índices de preços. No nosso caso, IPCA, IPCA 15. O problema é que quanto mais demorado é esse processo, piores são as consequências, E eu me refiro a países desenvolvidos, do qual o Brasil é influenciado diretamente. Exemplo, dependemos tanto das exportações chinesas e somos influenciados pela inflação de lá, porque eles precisam repassar os custos, quanto também das importações chinesas. Afinal, o Brasil ele é um importantíssimo país quanto o assunto é commodities. E as commodities sustentam o mundo. Também somos influenciados pelos Estados Unidos, pelo aumento do dólar, porque quando o câmbio é depreciado, temos mais custos, e as empresas que têm dívidas dolarizadas são prejudicadas. Na verdade, tudo que acontece ao nosso redor, fora da nossa caixinha, acaba nos influenciando, como foi o segundo choque do petróleo em 79, por conta da Revolução Iraniana, que eu usei como exemplo antes. É por isso que, com certeza, você constantemente escuta coisas sobre o Fed, sobre a política monetária do Banco Europeu, sobre a China, sobre os Estados Unidos, dados econômicos da Alemanha também, que é um país muito forte na indústria, porque no final das contas, tudo isso acaba nos afetando aqui também no Brasil. Já falando isso, pessoas, pelo menos a maioria acredita que as vidas financeiras delas são regidas por forças sobrenaturais. E apesar dessa não ser uma discussão, é uma comparação mais simples e bem mais fácil de se entender. Porque a economia é como uma grande força da qual ninguém vê de imediato, mas todos sentem os seus efeitos, mesmo quando são causadas por comportamento econômico de um povo, algo comportamental. Algumas crises são causadas por isso também. Eu não vou entrar aqui no assunto de recessão técnica, porque ela é causada por alguns meses de queda no PIB, 2 trimestres, para ser específico. E estamos falando de uma crise causada por uma chuva de acontecimentos, basicamente uma tempestade inteira. Não é tão fácil tirar tanta liquidez das economias, nem muito menos ter aí uma queda de preço das commodities. E eu não me refiro a commodities que são ligadas ao desenvolvimento, como é o caso do minério de ferro. Tirando o Brasil, o mundo mostrou que não sabe muito como lidar com inflação, como desinflar uma economia, quando não se olha apenas o próprio umbigo, é claro. Eu posso citar aqui um exemplo bem interessante, em questão de endividamento de um país, que é o dos Estados Unidos, porque é muito fácil fazer uma dívida na própria moeda e com juros de longo prazo mais baixos, porque ele tem esse controle. Enquanto isso, a economia mundial se arrasta porque, no fim das contas, a diferença maior está no dólar, que é a moeda de troca do mundo. A moeda que financia economias também.
Enquanto o Fed aumenta as taxas de juros vagarosamente, como se fosse uma tartaruga, né? O restante do mundo só espera e mantém aí os juros altos. O Brasil ele deu aula aí como lidar com a inflação. Aqui temos grandes economistas e constantemente temos aí ciclos inflacionários. E eu não diria que é por causa de má responsabilidade fiscal. Porque é muito difícil manter o equilíbrio, né, de uma política monetária em um país que tem proporções continentais e está em fase aí de desenvolvimento ainda. Inclusive, a gente tem um destaque aí da administração do Paulo Guedes. Todo mundo tem aí uma opinião e eu respeito todos aí nos comentários, mesmo quando tem algumas coisas meio que absurdas, mas tem que respeitar. Mas o crédito está no Campos Neto, que tem aí fazendo um trabalho excelente. E eu vou te mostrar o quanto é importante ter uma equipe econômica forte. Olha esse gráfico aí. No fiasco do PT, o Brasil governado por ele, com todos aqueles escândalos de corrupção antes do impeachment da Dilma, a inflação estava em 10,67%. Uma inflação alta para um país como o nosso, que evoluiu tanto economicamente e, no pico da inflação de 2021, ela chegou a 10,06%. Mesmo com recessão da crise sanitária, estímulos que precisaram ser dados, aumento do preço das commodities e, posteriormente, uma ameaça de guerra que fez com que dois países exportadores importantes causassem ali um desfalque no abastecimento global, que foi ali meio que estancado pelos mercados internacionais e até com países se beneficiando com isso, como foi o caso do Brasil. E temos aí agora uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 6,47% e uma inflação, né, de 2022 aí de 4,70%. Uma das menores inflações do G20, né? Menor que os Estados Unidos, Europa e entre outros países aí. O fato é que não adianta um país em desenvolvimento, que é importador de inflação, estar adiantado enquanto os outros estão com medo aí e na primeira marcha ainda. Isso faz com que as taxas de juros se mantenham em patamares altos, pelo menos em políticas monetárias mais rigorosas. Todo economista sabe que é melhor causar uma recessão dolorosa de curto prazo, que é certo que vai acontecer, né, e talvez em 2023, do que prolongar uma dor de parto. E sim, não é tão simples quanto se parece, mas eu digo isso porque quanto mais rápido acontece, mais a economia se recupera, e geralmente acontece quando as taxas de juros já estão reduzidas, o que consequentemente acontece depois de um fim de ciclo de juros altos, que pode aí causar uma pegadinha do malandro em investidores que podem ficar otimistas aí no mercado. Mas enquanto as taxas caem, que é um sinal que a economia sofreu muito, ainda temos aí uma precificação de queda de resultados das empresas e revisão de fluxos de caixa futuro das companhias listadas em bolsa, múltiplos em correção também, empresas zumbis que ficaram ali no meio do caminho, que nasceram ali com juros a 3, fora os fundos imobiliários que a gente gosta tanto aqui, que já vão ter acumulado muita queda, apesar de muitos deles não serem tão afetados assim, e continuarem dando bons resultados. E isso é pelo pessimismo do mercado que age com o pensamento de curto prazo. Então é importante tomar cuidado com isso. Já tem coisa aí sendo bastante precificada, eu não diria que vai cair muito mais aí com essa recessão. E eu digo isso porque todo mundo já sabe, os PMIs globais aí estão indicando isso também. Eu sei que nem todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui é investidor, ou às vezes é um investidor iniciante. E sim, é algo que assusta. E apesar das sábias analogias do grande Krugman ou do Joseph Stiglitz, eu diria que de maneira mais simples de se entender e sarcástica também, diria que a recessão é como uma ressaca que não pode ser evitada depois de um grande porre, mas que passa rápido. E depois de alguns remédios, nesse caso fiscais, que são essenciais, principalmente aqui no nosso Brasil, e depois de uns juros baixos, aos poucos o consumo melhora. Os preços baixos beneficiam não só os consumidores finais, mas também as indústrias, por conta da diminuição de custos. Bons negócios crescem ainda mais pelo ganho de mercado, já falei sobre isso aqui no canal também. Boas empresas têm esse upside aí. Outros negócios são criados, e novos empregos também, junto com investimentos do setor privado, cujo é responsável pela melhora da renda da população. E em seguida temos aí bons resultados de crescimento do consumo e também de maneira sustentável, para não causar uma inflação de novo.
Num mundo cada vez mais unificado, com tantas divergências ao mesmo tempo, poucas discussões sobre o macro, né? Ninguém sendo realmente independente, né? Isso é praticamente uma ilusão, mas não existe mais isso. Com isso, temos tendência de ter ciclos econômicos cada vez menos distantes um do outro, exatamente por ter essa dependência de culturas e governos diferentes que às vezes divergem, tem problemas climáticos também na ponta do lápis para colocar. Então, para quem é investidor, é preciso ter responsabilidade e se expor mais aos juros, ao invés de ficar vendendo seus ativos numa crise e destruir seu patrimônio. Porque vender os ativos no meio de um ciclo ruim, ou até mesmo no fim dele, porque nunca se sabe quando se vai melhorar, a economia é assim, é a pior forma de destruição de valor. Tá? E ao contrário disso, a gente precisa aproveitar os ciclos para poder ganhar com isso. Eu digo não apenas na visão de investimentos, mas também de negócios. Tá? E para quem não é investidor, aprender um pouco para poder se proteger desses momentos e sempre estar ganhando rendimentos, porque o seu dinheiro está perdendo valor. Até esse momento, não só eu acredito, mas quase todo mundo do mercado acredita que pode acontecer sim uma recessão global em 2023 e é certo pelos indicadores que isso vai acontecer, tá? Isso não é novidade. Mas aí muita gente diz, meu Deus, eu vou falir, eu vou perder os meus clientes, eu vou perder uma margem assustadora dos meus produtos porque eu comprei antes da recessão e os preços caíram drasticamente, deixando as margens quebrarem o meu lucro. Tenho que demitir funcionários e por aí vai. A economia ela é cíclica, né? E por mais que muitos tenham se acostumado ao crédito fácil e a investir em bolsa com juros A3, isso com juros bem baixos, né? Juros A3 são juros baixíssimos aqui no Brasil, porque só teve aí alta de inflação assustadora ali no finzinho ali do governo Dilma e não tinha uma crise mundial como temos agora. Tem uma liquidez assustadora de estímulos que precisaram ser dados. Sempre vai existir ciclos econômicos. O que diferencia quem tem sucesso dos que não tem é exatamente saber onde estão as oportunidades e se preparar para esses momentos. Por isso, se inscreva, ative o sino de notificações, porque inscritos, né, os acumuladores de patrimônio têm a preferência nas sugestões de vídeo até mudança de dinâmica aqui do canal. A melhor planilha de investimentos vai estar aí na descrição, tá? Dá uma clicadinha nela, bem interativa, é fácil de usar. Eu uso, por isso que eu estou deixando aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima.